Boa noite, queridos. Boa noite, pessoal. Todos bem? Vamos aproveitar essa noite para adorar o Senhor. Vamos ficar de pé? Vou começar com uma oração, amém? Se algum de vocês quiser orar, eu vou aguardar, amém? Vamos orar? Amém. Amém, ninguém quer orar. Senhor Jesus, Pai, nós nos rendemos a Ti, ó Pai, crendo que o Senhor estará presente nessa noite, Pai amado. Pai, nós invocamos o Teu nome, ó Deus. Nós invocamos o Teu nome, pois nós queremos Te engrandecer, ó Pai, nós queremos Te adorar com nossa voz, com o nosso corpo. Pai, nós queremos Te ver nessa noite, Pai amado. Vem neste lugar, ó Deus, faz a Tua glória nesse lugar, traz a Tua glória, a Tua presença, que seja cheia, Pai, neste lugar. Nas casas, ó Pai, daqueles que estão assistindo, ó Deus, que Teu Espírito alcance a cada vida, Pai amado. Aleluia, Senhor Jesus. Aceita o nosso louvor, aceita o nosso coração, que, Pai, o que fizermos nessa noite, ó Deus, suba como incenso ao Teu altar e agrade aos Teus ouvidos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. 3, 4. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor. Quero Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor. Quero Te ver, Senhor. Exaltado. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama o Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor. Quero Te ver, Senhor. Queremos Te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero Te ver, Senhor. Quero Te ver, Senhor. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da Tua glória. Derrama Teu amor e poder, pois Tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Declara, igreja. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero Te ver, Senhor. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero Te ver, Senhor. Mais
uma vez, igreja. Santo, 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 santo. A igreja declara, Jesus. Santo, santo, oh, tu és santo. quero te ver. Queremos te ver. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 quero te ver, Senhor. Aleluia, Jesus. Quantos têm consciência de que esses olhos não são as nossas visões, é o nosso coração? A Bíblia, quando fala de coração, coração não é o órgão coração, mas é a nossa alma. Nós enxergamos a Deus com a nossa alma, com o nosso espírito. Amém? Então, nessa noite, vamos desejar isso, vamos desejar enxergar a Deus, enxergar a sua glória, enxergar Ele na glória, brilhando. Aleluia. A gente vai cantar um cântico que nós já aprendemos e cantamos na semana passada, que fala sobre isso, sabe? Fala sobre a santidade de Jesus. Quem é Jesus? Santo e ungido de Deus. Amém, igreja? Vamos cantar com essa consciência. Amém? Jesus, aleluia. Jesus, santo e ungido de Deus, Jesus. Mais uma vez. Jesus, nome tão lindo, santo e ungido de Deus, Jesus, o teu nome é como mel que escorre nos meus lábios, teu espírito é como a água, refrigera a minha alma, tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, novamente, o teu nome é como mel que escorre nos meus lábios, teu espírito é como a água, refrigera a minha alma, tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo, Jesus. Jesus, só tu és santo, santo e ungido de Deus, Jesus. Mais uma vez. Teu espírito é como a água, refrigera
refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. O teu nome é como mel que escorre nos meus lábios. Teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. Mais uma vez. O teu nome é como mel que escorre nos meus lábios. Teu espírito é como água, refrigera a minha alma. Tua palavra é a lâmpada para os meus pés, e eu te amo, eu te amo. Santo, ungido de Deus, tu nome é maravilhoso. Ah, Senhor Jesus, declaramos o teu nome, Senhor Jesus. Ah, Deus, Rei das nações, Príncipe da paz, maravilhoso, ungido de Deus. Ah, nosso Salvador, nosso Redentor. Tu és santo, Senhor Jesus. Grande é o teu nome, Senhor Jesus. Grande é o teu nome, Deus. Grande é o teu nome, Senhor Jesus. Aleluia. Pai, nós queremos enxergar o Senhor, Pai, como cantamos, Pai, na primeira música, Senhor. Deus, nos leva a te ver, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver o santo e o ungido, Deus. Jesus, da revelação da tua pessoa nessa noite, Senhor. Aleluia. Pai, se revela a nós, se revela aos nossos carros, nossas famílias, Senhor. A tua igreja precisa te ver nesse tempo que estamos vivendo, Pai. Jesus. Deus, porque só tu és o único que foi escolhido por Deus, Jesus. Pai, o Senhor é o único que escolheu o teu filho, Deus, e nós queremos enxergar o teu filho, Senhor, que é santo e ungido. Aleluia. Jesus. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande só tu és, o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te
por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Obrigado, Jesus, aleluia, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céus. Só tu és. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. Só tu és. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda. Mais uma vez. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra. De novo. Pois só tu és um Deus eterno sobre toda a terra e céu. Só tu és, ó Deus, digno de toda honra, glória, louvor, ó Deus. Aleluia, Jesus. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração, Senhor. Nós viemos aqui, nos reunimos no nome de Jesus para te render louvores e honra e glória. Ah, Senhor, queremos declarar essas verdades com o nosso coração rendido. Tu és grande, Senhor, Tu és majestoso. É o Senhor que nos sustenta no nosso dia a dia. É o Senhor que ilumina, Senhor, o nosso caminho com a Tua palavra. Quando tudo parece escuro, quando tudo parece confuso, nós olhamos para Ti e somos iluminados, Senhor. E nós podemos andar sem confusão, Senhor. Ó Deus, como nós não podemos estar aqui e nos prostrarmos diante de Ti, diante de tanto amor, de tanta graça que o Senhor tem derramado, Senhor, graciosamente sobre nós. Nós não podemos vir aqui sem esse coração, Pai.
sem esse coração rendido, sem esse coração ansioso por te ver, por te tocar, por te abraçar, por contemplar a tua glória, Senhor. Nós viemos aqui com esse coração, Senhor. Ó Deus, que brilhe sobre nós a luz do teu rosto, porque nós necessitamos de ti, como o salmista declarou. Somos como uma terra seca, exausta e sem água. Nossa alma tem sede de ti, Senhor, do Deus vivo. Temos sede de ti, Senhor. Tu és a nossa alegria, Senhor. Tu não és somente a alegria de toda a terra. Tu és a alegria do nosso coração. Tu és a alegria quando nós abrimos os olhos de manhã, Senhor. Muitas vezes cansados, muitas vezes cheios de coisas, Senhor, para resolver, de problemas que às vezes são insolúveis, Pai. Às vezes com dores, Senhor. Às vezes, Senhor, com uma expectativa de algo novo. E quando nós abrimos os nossos olhos, Senhor, o Senhor é a nossa alegria. O Senhor é a razão de levantarmos, Senhor, todos os dias e nos colocarmos de pé, Senhor. Tu és grande. Aleluia. Que nós possamos olhar para a tua grandeza hoje, Senhor, e parar de olhar para a nossa pequenez, parar de olhar, Senhor, para os nossos problemas como se eles fossem maiores do que o Senhor é. Ah, Senhor, eu preciso estar nesse lugar de adoração. Eu quero me alegrar no Senhor, ainda que todas as coisas não estejam exatamente como eu gostaria. Eu me alegrarei no Senhor. Eu renderei louvores ao meu Deus, porque o Senhor é grande, digno de ser louvado. Bendito seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Bendito seja o teu nome. Louvado seja Jesus. Bendito seja Jesus. Tu és adorado. Aleluia. O Senhor é bom. Tu és digno de louvor. Tu és digno de adoração, Senhor. O meu coração se prostra. Eu tenho sede de ti. Eu tenho fome de ti, Senhor. Não há nada que possa suprir o meu coração, Senhor, além de ti, além da tua presença, além de ti, além da tua glória. O meu coração transborda de amor e de louvor a ti, meu Senhor Jesus. Eu quero contemplar teu rosto, eu quero olhar para ti e te amar, Senhor, e só te amar, só te amar, só te amar. Eu quero te amar, só quero te amar. Eu só quero te amar, Senhor. Eu só quero te amar, Senhor. Não quero estar diante do Senhor apenas entregando os meus fardos, apenas esperando do Senhor algo que o Senhor possa me oferecer. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Eu quero te amar, Senhor. Que o seu coração hoje se quebrante diante do Senhor. Que você apenas se disponha a amá-lo. Só amá-lo. Porque Ele sabe o que você precisa. Ele conhece o seu coração. Não há nada que escape do olhar do Senhor. Ele só quer o seu amor. Ele só pediu o seu amor. Ah, Senhor, nós queremos corresponder ao seu amor. Nosso coração está quebrantado e contrito diante de ti. Um Deus tão grande, tão grande, tão grande, que está sentado num alto e sublime monte, num trono de glória, e espera de nós apenas o nosso amor.
Eis aqui, Senhor, a tua igreja. Nós estamos aqui para te amar, Senhor. Nós estamos aqui para te amar. Aleluia. Aleluia, Jesus. Amém, queridos. Amém. Amém, queridos. Do seu lugar, estenda suas mãos, vamos orar pelos céus. Pai querido, obrigado, Deus, pelo que o Senhor já tem feito, Pai. Obrigado, Senhor Jesus, obrigado pela Tua presença, Deus. Como é bom, Pai, sentir a Tua presença neste lugar, Deus. Pai, que nesse momento a Tua palavra seja trazida aos nossos corações, ó Pai. Abrindo os nossos olhos, ó Pai, para que a Tua palavra seja guardada em nós, ó Pai amado. Abençoa, ó Pai, capacita, ó Pai, a vida do Celso. Que, ó Pai, o Teu Espírito fale através da vida dele, Pai amado. Não deixe o inimigo agir em nossas vidas, achar brechas para atrapalhar, Pai amado. Em nome de Jesus, Pai, nós confiamos em Ti, Pai amado. Amém. Amém. Amém, graça e paz, irmãos. A paz do Senhor, né? Vamos, antes de entrar na palavra, a gente dar os avisos, né? Então, toda quarta-feira a gente tem aquela reunião de oração através do Meet, né? De sábado é o nosso culto presencial, às 19h30. Amanhã é o culto infantil, como tem sido nos últimos domingos, né? No período da manhã, das 9 às 10, tem havido o encontro das crianças aqui. E, especialmente, nessa quarta-feira, a gente vai ter uma reunião aqui no salão, com a presença da Abigail. Depois, provavelmente, vai passar mais detalhes no grupo, como vai ser. Mas acredito que seja um convite para nós, né? Estarmos aqui juntos. Ela deve compartilhar um pouco da sua vivência na Índia e como tem sido esses afazeres lá na missão. Então, a igreja está convidada a estar com a gente. Então, provavelmente, nessa quarta, a gente não terá o culto, a reunião do nosso grupo Caseiros e o culto pelo Meet, né? Porque a gente vai estar aqui na igreja, tá bom? Depois a gente conversa no grupo sobre os detalhes. Antes de entrar na palavra aqui, eu queria agradecer a Ana, que se propôs a fazer um projeto para aquele espaço ali do Jô. Não sei se todos perceberam, deu uma mudada naquele canto. E a Ana, dentro das suas habilidades, ela fez o projeto, propôs à diretoria, e a gente aprovou, né? E ela realizou. Teve a ajuda de seu Luiz, da minha sogra, em alguns detalhes, mas graças a Deus pela sua vida, por esse espaço ali renovado e por tudo aquilo que a gente tem conseguido fazer aqui na igreja, né? Eu acho que isso faz parte de melhorias, faz parte de conforto e da nossa convivência aqui. Então, obrigado, Ana, pela sua vida. Que Deus abençoe, que continue prosperando essas N habilidades. Eu sou grato. Eu usufruo bastante delas, né? Particularmente, né? Mas obrigado mesmo. Em nome da diretoria, a gente agradece. Só vou acender a luz aqui. Então, hoje eu estou com a responsabilidade de trazer uma palavra, né? Uma palavra do Senhor para nós. Amém? Então, é sempre um privilégio e uma responsabilidade muito grande, né? Falar aqui para a igreja e falar primeiro para mim e depois repartir isso aos irmãos, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Há um tempo atrás, um tema que me despertou a atenção foi sobre homem espiritual. Aí, a partir daí, eu comecei a ler algumas coisas, li até um livro, e agora, para essa mensagem, eu vou trazer um pouco daquilo que eu meditei, estudei sobre esse tema.
Então, sempre quando eu preparo uma palavra, eu sempre gosto de colocar um tema. Então, o tema é como ser um homem espiritual e também como ter ferramentas para viver as batalhas do mundo espiritual e do mundo natural. Amém? Então, a gente tem hoje alguns textos, né, que vai nos ajudar a entender que existe uma batalha no reino espiritual e que nos atinge no mundo natural. Amém? Então, a gente vai estar abrindo agora 1 Tessalonicenses 5:23, que vai explicar um pouco sobre o homem espiritual. Então, em 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim, né? E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo e todo o vosso espírito, e a alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aqui esse versículo divide muito bem nós, né, em 3 partes, em espírito, alma e corpo. E nos remete, né, a sermos irrepreensíveis até a vinda do Senhor, né, para que a gente se mantenha puro até a sua vinda. Então, para a gente entender isso, como é uma pessoa, como você vai ser santificado em tudo, né? Conservando o seu espírito, a sua alma e o seu corpo. Primeiro, a gente tem que entender que a gente é dividido em 3 partes, amém? Espírito, alma e corpo. Então, a gente vai caminhando nisso. Em Hebreus 4:12, vai reforçar essa ideia. Hebreus 4:12. É bem conhecida também essa palavra, né? Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir o pensamento e o propósito do coração. Então, quando fala aqui de espada, né, que ela dividia juntas e medula, ela fala da época que o sacerdote dividia os animais, né? E que nada ficava escondido do seu interior, a ponto de que separava até juntas e medulas. Então, a mesma ideia, o Senhor nos fala que a palavra de Deus, a nós, cristãos, ela também é capaz de separar e de penetrar a tão ponto que separa o espírito, a alma e o corpo. Então, a gente vai definir o que é a alma, né? Ela serve como intermediária. O corpo, ela abriga a alma. E o espírito transmite a alma ao corpo que ela tem que fazer. Então, com a queda do homem, com a chegada do pecado à terra, infelizmente, antes da queda, o espírito controlava totalmente a alma. Então, não havia... O relacionamento era completo com o Senhor, amém? Então, quando na criação, essa relação, ela se fazia de forma completa. E o espírito, ele comunicava com a alma completamente, dominando a alma. Então, com a chegada do pecado, o espírito se desconectou com o Espírito de Deus, e a partir daí o homem viveu baseado na sua vontade, até que ele se reconhece o Senhor para se reconectar normalmente com Ele. Então, a alma, ela é a sede da nossa personalidade. Ela é responsável pela nossa vontade, pelo nosso intelecto, pelas nossas emoções. Então, o homem se comunica com o mundo espiritual através do Espírito. Então, a gente precisa entender que a gente precisa se comunicar com o Senhor através do nosso Espírito com o Espírito de Deus. Ao ponto de que, ao contrário também, se você não se comunica, a sua alma vai dominar o seu corpo. E aí você vai começar a fazer as suas vontades. E aí vai deixar de fazer a vontade do Senhor, tá? Então, a alma fica nesse meio. Ela, automaticamente, ela vai tentar dominar. Se você não reconhecer o Senhor na sua vida e não se desenvolver através do Espírito Santo, você tende a viver o mundo natural, totalmente desconectado com o mundo espiritual, que é o mundo do Senhor, né? Então, se a alma não se submeter ao Espírito, o Espírito vai ficar sem função. Ele vai ficar lá, parado. Ele não vai ter essa conexão com Deus, porque o pecado tirou isso de nós, tá? Então, o livre-arbítrio ao homem, ele dá essa liberdade, essa liberalidade de você decidir alimentar o seu espírito através do Espírito de Deus ou resistir à vontade de Deus e fazer e seguir as coisas desse mundo, a Satanás, ao reino da terra, né? Então, primeiramente, a gente precisa entender como ser homens espirituais, né?
vou ler aqui só uma parte do livro, para resumir um pouco disso que a gente falou, para a gente entrar em ferramentas para nos ajudar a viver esse homem espiritual. Então, um trecho aqui que fala um pouco um capítulo da prática, né? Então, a nossa necessidade de tomar a nossa cruz diariamente. Como o Senhor deseja separar nosso espírito da alma, Ele coloca cruzes em nosso viver diário, para que possamos carregá-la. Ter uma vida espiritual e tomar a cruz a cada dia, negar o ego o tempo todo. Então, assim, a gente precisa entender isso, né? Que a gente precisa reconhecer diariamente a necessidade de se relacionar com o Senhor. Então, não é lá atrás, quando eu aceitei Jesus, é todos os dias, porque senão a gente vai fazendo a nossa vontade, né? Então, ter uma vida espiritual é tomar uma cruz a cada dia, negar o ego o tempo todo, não dispor nada para a carne, nem mesmo por um momento, e poder identificar pelo Espírito Santo constantemente quais são as atividades da alma. Por meio de uma fiel obediência, o Senhor operará a divisão entre alma e espírito, para podermos experimentar um viver espiritual puro. Amém? Então, é só um trecho desse livro que define muito bem o homem espiritual, né? É um estudo, na verdade, né? Então, agora a gente vai ler sobre Efésios 6, 10, 17, sobre ferramentas, enquanto cristãos, para a gente para a gente vencer essas batalhas que se apresentam diariamente em nossas vidas. Então, Efésios 6, 10 a 17, vai dizer assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hastes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda, frisar bem essa palavra aqui, irmãos. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação no evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, aqui existe algumas lições para nós. Então, eu vou destacar cada versículo para que a gente possa tomar posse dessas ferramentas e entendendo que elas precisam fazer sentido para nós hoje, para a gente viver essa vida. Amém? Então, a gente vai começar a partir do versículo 10, entendendo que não é na nossa força que a gente vence as nossas batalhas. Isso já é uma renúncia de nós mesmos. Não é no meu braço, não é no seu braço, não é na minha perna, nem na sua perna, mas é no poder do Senhor. É quem Ele é. É esse poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Amém, irmãos? Então, a gente precisa reconhecer isso, que a força não é a minha força, é a força dEle que opera em nós, quando a gente reconhece Ele nas nossas vidas. Então, para a gente viver e vencer as batalhas naturais e espirituais da nossa vida, a gente precisa compreender que a gente precisa tomar posse dessa armadura, e a partir disso, a gente vai conseguir caminhar junto nessa batalha. No versículo 11 vai dizer assim: revestir-se de toda a armadura de Deus. Então, toda a armadura aqui, ela era um equipamento utilizado para o soldado numa batalha, né? E aí, e quando fala firmes contra ciladas, então fala assim, para a gente revestir-se dessa armadura, para que a gente fique firmes contra ciladas. O que seriam essas ciladas? Seriam tentações, seriam estratégias do inimigo para roubar você da presença do Senhor, seriam armadilhas que porventura se apresentam na nossa vida, distrações, para tirar a gente do centro da vontade de Deus. Então, essa armadura, quando você toma posse dela, você se equipa das coisas do Senhor
para que quando o Satanás tentar contra você, você conseguir, você pode até no seu natural, no seu emocional, sentir, mas no seu espiritual você vai estar firme, porque você vai perceber que Ele está com você, amém, irmãos? Então a gente vai ter que tomar posse disso, vai ter que entender que de fato para viver o mundo natural, a gente vai ter que estar com essa armadura do Senhor, para combater esse mundo espiritual que nos atenta diariamente, né? Porque todo mundo sabe, né? Satanás está atrás de quem não está com ele, tá certo? Ele não está com quem já está andando com ele. Ele está com quem está longe dele. E provavelmente ele está ao nosso derredor, né? Tentando roubar, matar, destruir, que é o papel dele, né? Então essa armadura ela vai nos fazer ficar atentos a essas tentativas do inimigo. Vai nos deixar vigilantes, vai nos deixar sempre alertas com relação àquilo que está sendo atentado contra a nossa vida, para a gente poder realmente ficar firmes contra essas ciladas. No versículo 12, ele reafirma que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Então aqui faz sentido a gente reconhecer a nossa necessidade de perceber a importância de você viver esse sobrenatural de Deus, de você realmente ser esse homem espiritual, mesmo aqui, mesmo na nossa realidade, mesmo na nossa vida diária, cheio de dificuldades, cheio de dilemas, cada um tem uma história, cada um tem uma experiência, cada um tem vivido coisas, mas aqui é um convite para mim e para você, para que a gente perceba que é importante você reconhecer esse sobrenatural de Deus para viver esse homem espiritual aqui. Amém, irmãos? Então a nossa luta não é contra a carne, sim contra principados, contra potestade, contra príncipe das trevas que está operando aqui, né? Então primeiro a gente precisa identificar nossas lutas. É muito comum a gente nominar lutas. Aquela pessoa tá... E às vezes a gente fica com bronca, a gente fica com ressentimento. E muitas vezes essa pessoa está sendo um instrumento de Satanás contra a sua vida. Porque ela não conhece a verdade, ela não conhece quem é Deus. E às vezes a gente fica com essa mágoa, com esse ressentimento, ou com essa bronca. E muitas vezes a gente não percebe que Satanás usa pessoas para nos tirar do centro da vontade dele. Então, quando a gente percebe isso, a gente enfrenta melhor as coisas, a gente encara melhor as dificuldades, porque a gente reconhece que aquela pessoa ela ainda não conhece a verdade. Aquela pessoa pode ser uma ferramenta de Satanás contra a sua vida. E a gente, entendendo isso, a gente consegue prosseguir. Porque provavelmente essas tentativas de Satanás é de tirar a gente da presença de Deus. No versículo 13, vai dizer também que a armadura ela vai permitir com que a gente resista o dia mal e que a gente permaneça inabalável. Não sei quem teve dia mal nesses últimos tempos de pandemia. Acho que todos nós, né? Vários dias onde a gente falava, nossa, de novo esse isolamento, de novo essa dificuldade, de novo tudo isso que a gente ouve, todas essas informações negativas, que parece que é uma pauta recorrente, né, do mundo, infelizmente. E o quão é importante, irmãos, a gente tomar posse dessa armadura para que a gente resista a esses dias, que pode ser um dia, pode ser 2 dias, pode ser 1 ano, pode ser 1 ano e 10 meses que a gente ainda está vivendo a pandemia. A gente não sabe. Tem dias difíceis. Mas essa armadura ela vai nos deixar firmes, inabalável. É muito sério isso. Sabe? A gente vive um tempo onde as coisas são muito frágeis, onde as coisas elas são quebradas muito facilmente. E Deus está nos falando aqui que essa armadura vai nos fazer permanecer inabalável em quem Ele é, entendendo o seu propósito, entendendo quem nós somos nele. Amém, irmãos? Aqui não está falando de nós, mas está falando de dele em nós. Então isso é uma realidade que a gente precisa tomar posse. Então, quando Paulo escreveu isso à igreja de Éfeso, ele falou para a igreja lá e fala para mim e para você hoje. Ele nos alerta dessa armadura que está disponível. A gente, enquanto cristão, provavelmente a gente já ouviu muitas vezes isso, com certeza. A gente está na igreja aqui há bastante tempo. Mas quantas vezes a gente se vê em dificuldade por não ter tomado posse de uma dessas ferramentas que está aqui para nós hoje, na palavra. Então a gente precisa entender essa palavra, para nos equipar,
para nos ajudar nas batalhas que vão se levantar. Não sei quem está em batalha hoje, se a sua vida está calma agora, você tem que se preparar, porque pode vir uma batalha amanhã. Se você está em batalha agora, é a hora de você tomar posse o quanto antes, se você está experimentando essas batalhas. Porque o quanto antes você tomar posse dessa palavra, o quanto antes você vai se desenvolver na presença do Senhor, quanto antes você desenvolver a sua fé em quem Deus é na sua vida. Então a gente precisa caminhar nisso, a gente precisa não só ouvir as verdades, mas trazer para nós e levar essas nas batalhas. Porque a gente pensa assim, só no tempo da reunião é um tempo de ouvir as verdades, só no tempo do grupo caseiro, só numa reunião. Não, o tempo todo a gente precisa andar com essas verdades, ela precisa fazer parte do nosso caminhar. Amém, irmãos? Para que a gente não tropece, para que a gente resista realmente e permaneça. É bem sério isso, é algo que daria para a gente meditar muito nessa questão de permanecer inabalável. É muito profundo isso, o quanto é importante a gente perceber que Deus quer que a gente permaneça nele, independente da circunstância. No versículo 14, fala sobre cingidos com a verdade. Figuramente, né, era um cinto de couro que o soldado usava para segurar a sua túnica, para prender o seu vestimento e sustentava a sua espada. Então era uma proteção ali para ele se tornar mais ágil no momento da batalha, né? Então ele permitia que o soldado ficasse mais pronto no momento de um confronto. Então essa confiança também nos leva a remeter à certeza da palavra de Deus. Então, quão é importante a gente sair para as batalhas entendendo as verdades do Senhor e levando conosco. Então, a gente precisa não só ficar no intelecto, mas descer no nosso coração e levar consigo nas nossas dificuldades, levar consigo no nosso trabalho, na nossa faculdade, nas nossas áreas de atuações. Porque muitas vezes o inimigo ele tenta roubar isso de nós. Ele tenta atacar a gente para nos confundir. Então é importante a gente perceber essas verdades, como saber quem Deus é na nossa vida, saber o seu amor por nós, saber quem nós somos no Senhor, saber a nossa verdadeira identidade nele. A gente tem uma identidade aqui, mas quando a gente reconhece o Senhor, nossa identidade se altera. A gente se torna filho de Deus, muda totalmente quem eu sou. Quando a gente reconhece a nossa identidade nele, as suas promessas. Então essas verdades, elas são muito conhecidas, ok? A gente sabe todas elas, mas aqui é o convite para você levar para o seu dia a dia, para você carregar elas nas suas batalhas, para que você, de fato, como esse soldado carregava no cinto, para que a gente tenha esse arsenal conosco, que é sabendo quem Ele é, o que Deus fez por nós, saber das suas promessas, independente das batalhas, sabe? Isso tem que carregar, tem que estar junto com a gente. Aí caminhando também vai falar sobre a couraça da justiça. Então Jesus é a nossa justiça, né? A couraça para o soldado protegia o seu coração. Como a justiça de Jesus protege a gente do pecado. Então, muitas vezes a gente pode ser injustiçado, isso pode descer no nosso coração, mas a gente tem que liberar perdão, irmãos. A gente precisa ser consciente disso, é uma decisão. A gente não pode carregar coisas que não nos faz bem, coisas que carregam coisas ruins na nossa vida. A gente tem que perceber quem Jesus é e entregar para Ele algumas coisas, e liberar perdão, liberar situações adversas que porventura você viveu e ainda você carrega até hoje, porque Jesus é a nossa justiça, amém? Então é nele que as coisas são feitas, a gente tem que convergir para Ele, é para Ele que a gente tem que recorrer, é Ele que é o nosso maior advogado, Ele que é o nosso, que nos conecta com Deus e nos reconcilia do nosso pecado, Ele que nos faz viver, porque se a gente trazer para nós tudo que fizeram conosco, difícil, né? Todo mundo tem histórias, né? Mas Deus nos convida a liberar o perdão, amém? A gente tem que ter consciência e tomar essa decisão
de fato, se desprender das coisas que não nos fazem bem e, pelo contrário, nos adoece, né? O versículo 15 vai dizer sobre calçar os pés de sandálias. Então, a gente está trabalhando, vai trabalhar até o 17, tá certo? Então, no 15 vai dizer assim: as fortes sandálias do soldado que lhe davam estabilidade e proteção. Então, tudo isso é um sentido figurado para a gente entender o que Deus quer falar conosco. Então, aqui, a sandália dava estabilidade e proteção. O Evangelho, ele tem que nos dar essa estabilidade e firmeza nas nossas vidas. E ele tem que caminhar conosco. Como a sandália caminhava com o soldado à guerra, o Evangelho tem que andar com a gente para os lugares para onde a gente vai. Não dá para ser certinho só na igreja. Não dá para falar, ter uma vida certa só aqui com os irmãos. Não, a sandália vai com o soldado, ele vai para o seu dia a dia. A gente tem que levar isso para a nossa realidade. Amém, irmãos? Então, a nossa vida, ela tem que refletir diariamente. E ela vai dar essa firmeza. Então, se a gente entender quem Deus é na nossa vida, a gente vai levar essa verdade para as outras pessoas. A sandália vai estar nos nossos pés e a gente vai estar calçado daquele que é na nossa vida, nos lugares para onde a gente está pisando. Então, isso é sério. Hoje as pessoas tendem a ter uma vida repartida. Hoje as pessoas tendem a ter momentos com Deus. Deus está convidando você a ter a vida com Ele. Não ter momentos, não ter dias. Não, Ele quer ter o todo dia. Ele quer ter sua vida como completa. Quando fala ali toda a armadura, é toda. Quando Ele fala toda a sua vida, é toda também. Ele não quer só um dia da semana. Não quer só 2 dias. Não quer só algumas horas do seu dia. Ele quer todos os dias, amém? Então, as sandálias aqui, ela nos ajuda a pensar nisso, para nos ajudar a ir com ela, com o Evangelho, para entendendo quem Ele é na nossa vida. O versículo 16 vai falar do escudo da fé, que era um escudo romano grande, que cobria o corpo todo. Ele era feito de madeira e era usado peles de animais, travado numa haste de ferro e na base de ferro. E antes das batalhas, eles eram mergulhados em barris de água, para que quando eles fossem à batalha, esses escudos protegeriam eles de dados inflamados de fogo. Então, esse escudo é o escudo da fé para nós hoje. Então, a fé, ele nos protege dos dados inflamados que o inimigo joga contra as nossas vidas. Então, a fé, ela revela a nossa incapacidade e a total dependência de Deus. Então, a fé nos justifica. Sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade, irmãos? Então, a gente precisa ter essa fé conosco. Por mais que a gente vai ter o dia mal, mas se a gente entendendo essas ferramentas, a gente vai resistir o dia mal. E entendendo que a fé, ela vai nos fazer permanecer, vai proteger a gente daquilo que o inimigo tenta contra a nossa vida. O justo vive pela fé. A fé se expressa pelas nossas boas obras, como o fruto revela a árvore. Amém, irmãos? Então, uma coisa também que era comum nessa época dessa batalha, os soldados, eles se juntavam lado a lado com esse escudo para se proteger, fazendo um escudo grande. Isso pode também nos trazer uma reflexão de como é importante eu andar junto com você, irmãos. Como é importante a gente andar juntos, vivendo essas batalhas, ora individualmente e ora coletivamente. Amém? Então, como é bom a gente entender que esse escudo da fé, ele é único para mim e para você. A nossa unidade tem que ser a mesma. A nossa convicção tem que ser única. Para que quando a gente levanta esse escudo, seja o mesmo que eu levanto e o mesmo que você levanta. Porque se cada um de nós tiver uma fé, não faria sentido, ok? Normal, né? A gente não estaria nem aqui. Mas é importante ter esse entendimento da unidade e da importância de viver junto. Amém? Para combater essas batalhas. Porque, de fato, a gente vai ficar mais forte quando estamos juntos. E no versículo 17 vai falar sobre o capacete da salvação. A salvação é naquele momento que a gente reconhece Jesus. É o primeiro amor, né? É aquele momento que a gente aceita o Jesus como nosso Salvador. Mas aquela decisão, ela tem que fazer sentido para mim diariamente, para mim e para você. Aquilo lá que eu fiz, ele não vai
se eu não fizer uma decisão diária, aquilo vai perder o sentido ao longo da minha vida. Amém, irmãos? Então a salvação, o capacete da salvação, ele nos protege a nossa mente de coisas ruins. Mas eu tenho que entender diariamente a importância de quem Ele é na minha vida, de quem o Senhor fez na cruz por mim. Então a gente não pode esquecer daquilo que Ele fez e não pode esquecer daquilo que Ele é para nós diariamente, dia a dia. Porque senão facilmente eu vou estar vivendo a minha carne, a minha alma. Todos nós, né, temos vontades. É muito fácil você sair da vontade do Senhor. É muito fácil você sair da centralidade dEle. Mas aqui é o convite para a gente realmente se reconectar com Ele, percebendo a importância de ter essa vida espiritual. Por mais que vai ter dia mal, por mais que vai haver batalhas, por mais que vai haver ciladas, mas se a gente estiver revestido da armadura do Senhor, a gente vai estar preparado para lutar essas batalhas. Amém, irmãos? Então, a espada do Espírito, ela se compara aqui a uma espada curta que os soldados usavam para o combate. Então, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar a lutas diárias. Ele vai estar conosco para nos fazer firmes nas batalhas. Então, a gente precisa tomar posse dessa palavra, para de fato a gente experimentar isso de Deus. Então, o quão é importante a gente se revestir de toda a armadura. É o cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então aqui na palavra, quando fala todas, são todas essas. E eu queria assim colocar essa palavra para vocês hoje, para mim e para vocês, para que a gente medite nela depois. Se existe algo que ainda eu tenho dificuldade, ou que você tem dificuldade, a gente precisa reconhecer isso diante de Deus. Porque muitas vezes a gente está bem numa área e está ruim na outra. Pode acontecer. Né? Todos nós, eu e você, somos imperfeitos e totalmente passível de uma das áreas a gente não ter ainda total convicção ou confiança. Mas aqui nos revela a importância da gente tomar posse de todas essas ferramentas, para a gente sair diariamente nas nossas lutas, para que a gente consiga vencer essas batalhas, que às vezes pode ser natural, mas muitas vezes é provocado espiritualmente por Satanás, né? Pelo espírito que tenta roubar a gente da presença de Deus. Então o Senhor Jesus nos disse, né, que a gente vai ter aflição no mundo. A gente não está livre disso, mas Ele venceu o mundo. Essa é uma verdade que a gente precisa tomar posse. E esse poder que ressuscitou Jesus, Ele é o poder que nos está liberado através dEle para nós hoje vencer as nossas batalhas, sabe? É um poder que a gente não consegue mensurar, né? Mas é disponível, é real. A gente pode se apegar nesse poder, pode tomar posse disso, porque esse poder vai nos fazer vencer as nossas batalhas. Ele está conosco. Ele nunca vai nos abandonar. Amém? Então, é uma palavra assim de fé para mim e para você. Que a gente possa, de fato, reconhecer que existem lutas no mundo espiritual. Mas existe, na palavra, ferramentas para a gente lutar essas lutas. E a esperança é nele. Amém, irmãos? Eu vou estar fechando com um texto em Tessalonicenses, que até o Isaac já falou outro dia sobre ele, que é sobre a vinda do Senhor. É isso que nos move, apesar das lutas, das dificuldades, mas é a convicção de que Ele vai voltar e vai levar os seus. Então a gente precisa estar preparado nessa palavra. Então em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, vai dizer assim: pois dada a ordem como a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, os que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com eles nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Glória a Deus, Senhor. Obrigado, Pai, por essa palavra, Senhor. Queremos realmente, Senhor Deus, tomar posse daquilo que o Senhor tem falado para nós nessa noite, Pai. Queremos reconhecer que temos dificuldade, temos situações que nos atrapalham, mas queremos nos submeter à sua vontade, Pai.
Nos ajuda, Senhor, a fazer a sua vontade. Nos ajuda, Senhor, a nos realinhar com o que o Senhor quer de nós nesses dias atuais, Senhor Deus. Reconhecemos que temos batalhas, temos dificuldade, mas queremos tomar posse de todas essas ferramentas que estão disponíveis para nós, Senhor Deus. Faz isso comigo e com os meus irmãos, Senhor. Ajuda-nos a vestir da sua armadura totalmente, Pai, para que possamos combater as batalhas que se levantam e para que, de fato, a gente viva essa vida aqui de uma maneira sobrenatural, Pai. Nos abençoa, nos guarda, Senhor, e nos ajuda naquilo que temos dificuldade. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, Senhor. Não, a gente não pode abraçar, né? Mas que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Uma boa semana para todos nós.